Oi, gente, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Felipe e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós já havíamos falado esse tempo todo, mas é o grande dia. Vamos falar sobre produção. Então, esse é aquele momento em que você vai colocar todos os seus planos e toda a sua teoria na realidade. Então, você vai levar isso para o local, você vai levar as suas pessoas, os seus atores, as atrizes, talvez você vai tirar finalmente do papel as suas ideias. Então, qual é o primeiro passo? Obviamente, você vai revisar aquela linha do tempo que a gente falou. Eu meio que tratei como opcional, mas não trato como tão opcional. Espero que você tenha essa ideia de dar uma importância a essa linha do tempo, a esse mapa mental ou a esse documento de organização que você vai fazer. Então, você vai revisar todas as suas ideias, você vai revisar o seu roteiro, as suas escolhas. Você vai ver se está tudo no local que você deseja, se está tudo nos conformes. E aí sim você vai dar seguimento ao seu projeto. Então, quanto mais tempo você passa contemplando uma ideia, menos tempo você vai passar na execução dela. Lembrando que você, enquanto guia desse projeto, ou diretor, ou seja lá como você queira se identificar, você vai ser a pessoa que vai ter as respostas para tudo. Então, os seus colegas podem vir para perguntar alguma coisa, como vamos fazer, como vamos dar seguimento, e que você vai ter que ter sempre esse documento, essa ajuda na sua mão, para você, vamos fazer assim, vamos mudar essa ideia, vamos dar esse segmento, vamos fazer dessa forma. Então, é basicamente isso. Vamos passar por alguns passos muito importantes do que temos que fazer por aqui. Bom, após a revisão de tudo que você já fez, agora, de fato, chegando no local, você vai ter que, idealmente, chegar um pouco antes, ou dar uma olhada no ponto antes que você puder. Você vai checar o local, você vai ver se está tudo certo, se é como você deseja. Vai que no dia que você marcou, na verdade, está chovendo. Vai que a iluminação não está como você queria. Vai que está tendo algum evento na cidade e aí tem mais pessoas do que deveriam haver naquele ambiente. Então, após você revisar todas as ideias do seu projeto, agora chegando no dia, idealmente eu aconselho você a chegar antes, para você confirmar se está tudo de acordo com o que você espera. Então, para o dia da filmagem, você checar se o clima está agradável, se está como você imaginou, se está sol, se está chovendo, vai conseguir filmar uma cena embaixo da chuva. Então, você vai ter que olhar essa questão. Também chegar a questão da lotação. Mais uma vez, nós estamos revisando. Então, aqui você vai ter que olhar isso para ver se é como você quer ou se não está agradável para aquele dia. E talvez conversar com todo mundo. Também falando sobre isso, a gente vai para a questão da pontualidade. Então, tendo todos esses elementos acontecendo, está tudo como você quer, mas aí todo mundo tem que chegar no tempo certo que você estipulou. Se você quiser gravar uma cena ou gravar algo entre, por exemplo, as 1h e as 4h da tarde, por exemplo, você vai imaginar que o sol está em uma certa posição, as nuvens, a iluminação natural está de uma forma, tem um certo tanto de pessoas ou algo ou outro, e então você quer utilizar aquilo ao máximo para você conseguir produzir as suas cenas da forma mais eficaz possível. E caso alguém se atrase, caso as cenas passem muito desse tempo, você talvez perca aquela luz natural que você deseja tanto, que seria exatamente para passar a energia de uma cena. Então, por mais que o quesito pontualidade possa parecer algo trivial quando a gente conversa aqui, gosto de reforçar ele justamente para que todos levem a sério, para que você se dê a liberdade de reforçar isso com a sua equipe, com as pessoas que você estiver gravando, justamente para que todos cheguem no tempo, para que tudo seja feito naquele tempo e vocês não tenham nenhuma casualidade. Remarcar uma gravação é algo que pode ser trabalhoso, então você não quer que uma remarcação seja feita só porque alguém se atrasou, alguém não está vindo, alguém está tendo dificuldade. Então, de fato, podemos concordar que é um motivo bom, a não ser que seja por força maior, obviamente, para se reagendar. E aí fica naquela questão, qual dia vai ser melhor para todo mundo de novo naquele mesmo horário? O clima vai estar normal, vai estar tudo certo? Então,
considerando, pode parecer um pouco absurdo, nossa, muita coisa sendo pensada para uma situação que parece ser tão pouca. Na verdade, não. Tudo isso pode ser imprevistos. Nós temos que, como diretores de um projeto, pensar em tudo isso para podermos dar seguimento a ele. Agora, com tudo certo, você já tendo o seu elenco ali presente com você, você já tendo a iluminação que você deseja, a cena está indo tudo certo. Agora você vai para a filmagem, você vai utilizar seu equipamento para filmar uma cena. Então aqui nós vamos falar sobre algo muito importante, que é a regra dos 3/3. Acabei não falando sobre isso na composição, pois quis deixar para esse momento aqui. Eu acho que como é que o momento que você vai ter mais contato com a câmera, você vai trabalhar, manejar uma câmera, então você vai ter mais acesso a isso. A regra dos 3/3 vem de um embasamento científico, em que o nosso olho, o olho humano, ele é cativado, ele foca em alguns pontos da imagem específicos, sempre que nós entramos em contato com algum tipo de vídeo, algum tipo de imagem. E isso é muito utilizado por cineastas, por pessoas que trabalham dentro do audiovisual em geral, para justamente fazer, produzir imagens, produzir ideias, trazer ali aqueles elementos da imagem, uma paisagem, trazer pessoas, trazer animais dentro de uma imagem, de forma que o foco seja bem obtido, que a imagem passe uma ideia que você espera. Então você vai utilizar a regra dos 3/3, na verdade, para você conseguir fazer. Como você vai posicionar? Então, geralmente você vai utilizar esses pontos que nós temos dentro dessas linhas de uma imagem para você colocar. Então, você pode utilizar o lado direito, você pode utilizar o lado esquerdo. Então, você vai ali colocar, talvez, uma pessoa do lado da outra, tendo em direção dos pontos principais da face, utilizando esses pontos de foco. Okay? Então, você vai utilizar sempre essas linhas como suas guias. Quero gravar uma paisagem, então você pode colocar, por exemplo, talvez um animal em foco nessa paisagem, nessas linhas, na linha da esquerda. Você pode manter, talvez, a linha da paisagem, né, do horizonte, junto com as linhas horizontais da regra dos 3/3 que você vai utilizar, talvez um celular, talvez uma câmera. Existem várias formas de você trabalhar com isso, dependendo da sua intenção. Mas essas linhas estão ali para lhe ajudar a guiar a sua composição visual quando você estiver gravando. Então é uma ferramenta excelentíssima para você utilizar. Claro, existem outras formas, outras proporções, existem outras maneiras de você utilizar isso aqui. Não existe só a regra dos 3/3, mas essa é a mais fácil e mais popular. Então, para quem está começando, eu acho essa a mais simples de entender, assim como a mais simples de você conseguir aplicar. Então, essa é a que eu recomendo você dar mais atenção, dar mais estudo e utilizar ela ao seu favor. Isso não lhe impede de você se arriscar e tentar outras formas de você produzir uma imagem, obviamente. Aqui não estamos limitando, a nossa ideia é não limitar, mas ajudar com um conhecimento mais fácil possível para iniciantes. Agora, tendo em ideal como você vai organizar a sua imagem utilizando a regra dos 3/3, você também pode utilizar de profundidade e camadas na hora de produzir um filme, na hora de produzir uma imagem. Como você vai fazer isso? Então, primeiro vamos começar com as camadas. Você pode apenas colocar ali, pensar numa imagem, uma pessoa com um fundo, por exemplo. Uma pessoa com um fundo branco. Como eu faria para dar mais camadas para essa imagem? Então, você pode colocar ao canto da linha da câmera, ali, você pode colocar um objeto, talvez simples, uma bolsa, algum tipo de almofada. Enfim, fica ali a seu critério, depende de onde essas pessoas estão. Uma planta, talvez. Okay? Então, ali você pode colocar um objeto e trazer ele em desfoque na sua imagem. Isso vai passar uma ideia de uma primeira camada para a sua imagem. Então, ali já temos um distanciamento. Sabemos que a pessoa não está em cima da câmera, ela está em uma outra parte. Nós temos um objeto que está na frente dela. E ali, obviamente, a sua segunda camada vai ser o seu elemento principal, o seu elemento de foco. Então, o seu ator, a pessoa principal da imagem.
E por fim, nós temos o fundo, que viria a ser a nossa terceira camada. Então, o fundo, para você ter idealmente esse afastamento, essa ideia de camada e também ideia de profundidade, você vai afastar essa pessoa desse fundo. Você não vai fazer ela em cima desse fundo, grudado nessa parede. Você não vai fazer uma foto 3x4, okay? Em que geralmente colocam a gente grudado na parede para termos uma foto, para um documento. Então você não vai realizar isso, você quer profundidade. Então você vai afastar a pessoa daquele fundo para que nós tenhamos uma ideia de profundidade e vermos que aquela pessoa também está distante. Assim, criando 3 camadas e criando profundidade para a imagem que você deseja passar para a sua audiência. Isso tudo é uma forma de cativar a sua audiência, as pessoas, de destacar itens à sua volta. Você pode trabalhar com seu foco, focar, desfocar. Então, tudo isso torna a sua cena mais... Bom, e é isso por hoje. Trabalhamos as principais ideias que você vai ter ao produzir uma imagem, ao utilizar uma câmera, ao gravar. Então, no dia da produção, essas são as ideias que você tem que considerar, principalmente para levar o seu filme, o seu projeto para frente. Então, ficamos aqui por hoje e tchau, tchau.